Olá, companheiros de estudo do Livro dos Espíritos, em especial os companheiros da Casa do Caminho. Cá estamos nós para darmos continuidade aos nossos estudos, lembrando que nós estamos tratando do capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. E nós estamos dando continuidade a esse capítulo, e hoje será tema da nossa abordagem as perguntas 203, 204, 205 e 206, aquelas que falam especificamente do parentesco e da filiação. E nós já temos uma ideia, no geral, daquilo que é parentesco e daquilo que é filiação. Parentesco nada mais é do que a descendência da mesma árvore genealógica que faz com que nós sejamos tratados como parentes, né? Então, essa parentela faz com que nós reconheçamos aqueles que são nossos pais, aqueles que são nossos filhos, aqueles que são nossos irmãos e por aí afora. Temos também alguns tipos de parentelas, né? A lei civil trata da parentela de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, assim como trata da descendência. Que essa descendência pode ser aquela direta ou aquela que é lateral. Não vamos nos adentrar muito no que se refere a esse tipo de parentela, porque seria muito técnico falar disso, até porque nós vamos enveredar por um outro caminho e vamos fazer uma outra abordagem, tendo em vista que o que nos interessa nesse momento é exatamente a parentela espiritual. Então, nós vamos tratar da parentela espiritual, dando foco na parentela física, na parentela corporal, para traçarmos alguns diferenciais e também para que possamos entender bem o que significa uma coisa e o que significa outra coisa, sendo certo que, em relação àquilo que nós temos por parentela espiritual, nós já fomos há muito informados que o espírito não descende do espírito. Como funciona isso? Como é que isso se dá? Vejamos bem. Vamos tratar da descendência direta. Descendente, ascendente, ou seja, o meu ascendente mais próximo são os meus pais, seguidos dos meus avós, dos meus bisavós. Os meus descendentes são aqueles que descendem de mim. Estamos falando da parentela física, tá? Da parentela corporal. Então, aqueles que descendem de mim são meus filhos, são meus netos, são meus bisnetos. Essa é a descendência em linha reta. Essa que nós conhecemos mais comumente. Aquela que nós falamos anteriormente, que são as descendências não, desculpe, a parentela corporal, mas que estão numa linha que podemos dizer lateral, quando nós olhamos para os lados, quem nós vemos? Nós vemos os nossos tios, nós vemos os nossos irmãos, nós vemos os nossos primos, ou todos aqueles parentes que não estão ligados a nós através dessa linha reta. Ou seja, olhamos para cima, nós vemos os nossos ascendentes, pais, avós, bisavós. Olhamos para baixo, nós vemos os nossos filhos, netos e bisnetos, sempre nessa linha reta. E quando nós estamos tratando dessa parentela espiritual, muda tudo. Porque nesse aspecto não existe a consanguinidade. E a consanguinidade é proveniente tão somente daquilo que o corpo físico proporciona, propicia. Então, eu posso ser um parente, espiritualmente falando, de qualquer companheiro, de qualquer pessoa, e não ter nenhum traço de descendência, de ascendência ou dessa parentela que nós tratamos como parentela física, a parentela corporal. E essa parentela espiritual, que será objeto aqui do nosso estudo, e nós focaremos nela, abordaremos nela com os detalhes que o nosso tempo permitir e que o nosso estudo entende que seja pertinente, para que possamos entender mais um pouco a respeito daquilo que verdadeiramente é importante e a respeito daquilo também que acaba desmistificando um pouco
aqueles conceitos mais enraizados, porque a informação que nos chega a todo tempo é tão somente a respeito da parentela corporal, da parentela física. Mas e quando falamos dessa parentela espiritual? Vamos a ela. Quando nós falamos dessa parentela, como é que eu distingo uma parentela espiritual em se tratando de alguém ou de um espírito que foi meu parente ou que é meu parente nesse momento e eu sequer sabe, tenho conhecimento, porque ele não está nessa parentela corporal. E como é que eu distingo isso? Quem foi, quem é, quem será? Como é que eu distingo isso? Bem, primeiro de tudo, nós devemos tratar essa lei como uma lei natural, uma lei divina, e aquela lei imutável. Essas leis que são imutáveis, tá? Então, quando Jesus trouxe para nós que todos nós somos irmãos, em se tratando de um Pai único, ele quis dizer que todos nós temos essa parentela espiritual. Vejam que interessante. Significa dizer que todos nós somos parentes uns dos outros, embora não nos reconheçamos como tal, embora não nos tratemos como tal, e embora façamos distinções ainda que estão na contramão dessa parentela que já existiu, ou que existe, ou que ainda existirá. Isso tudo por força de alguns conceitos, de algumas viciações que nós ainda trazemos muito vivas em nós e que fazem com que a gente se aparte daquilo que não nos é conveniente, que não nos é favorável, ou que o nosso orgulho não aceita, ou que a nossa vaidade afasta. E isso, em se tratando de leis naturais, leis divinas, está na contramão da concepção, essa concepção espiritual. Está na contramão daquilo que o nosso Pai maior, esse Pai de amor, faz com que tudo seja encadeado numa engenharia universal, exatamente para que nós nos reconheçamos todos igualmente irmãos, igualmente parentes, espiritualmente falando, e para que nós estabeleçamos a melhor sintonia naquilo que se refere à lei de amor. E nós vamos ali na frente falar um pouco mais a respeito disso, justamente nesses favorecimentos ou nesses aspectos reais que podem fazer com que tudo se desencadeie da melhor forma e seja percebido por nós da melhor forma. Por ora, vamos começar aqui pela pergunta 203, em que Kardec pergunta assim aos espíritos: transmitem os pais aos filhos uma parcela de sua alma ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar à vida moral? Nesse aspecto, nós já estudamos um pouquinho mais ali atrás que nenhum corpo físico tem duas almas. Somos animados por um só espírito, né? Não vamos esquecer que alma é esse estado que nos encontramos, de encarnados. O espírito na carne, tratamos como alma. Muitas das vezes também tratamos só o espírito como alma, mas que fique claro que todos nós somos alma, nesse momento que estamos encarnados. Então, a pergunta de Kardec é a seguinte: é possível que o espírito transmita para aqueles que dele descendem, para aqueles que deles venham a ser objeto de uma continuidade? O filho, por exemplo. O meu pai transmitiu como espírito para mim algo que seja daquele espírito? E a resposta é a seguinte: não. O espírito não transmite nada para o outro espírito. O que temos em relação ao outro espírito são afinidades. E essas afinidades fazem com que, às vezes, até a gente se identifique mais, goste mais, tenha mais simpatia, mas que fique claro o seguinte: a alma, o corpo físico, nesse momento, é habitado por um só espírito. Então, não podemos dizer o seguinte: a semelhança é daquele espírito. O proceder é de um outro espírito que vem estar
doando aquilo que é de temperamento, aquilo que é da emoção, aquilo que é do proceder, não. O espírito é indivisível. E tudo que se encontra em nós, que é característica do nosso espírito, é de um único procedimento, ou de uma única descendência, se assim queremos dizer. Ou seja, esse espírito tem tudo. E aqui, transmite os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Não. O meu pai não transmitiu nada que é do espírito dele, da alma dele, para mim. Isso não é possível. Tá? O que eu tenho do meu pai, ou o que eu posso ter do meu pai, da minha mãe, é tão somente aquilo que guarda semelhança ao aspecto físico. Físico. Aquilo que é do espírito, aquilo que é natural do que aquele espírito possui, do meu pai, da minha mãe, quem quer que seja, isso não chega a mim. Cada espírito é único, cada espírito é indivisível, cada espírito, na sua condição plena de espírito, não transmite a outro espírito nenhum tipo de singularidade. Mas eu conheço alguém que é igualzinho ao pai dele, que é igualzinho à mãe dele. Não foi porque esse filho herdou daquele espírito aquele tipo de singularidade? Não, não. Mas espíritos afins se atraem. Então pode ser que a minha afinidade fez chegar para a minha convivência, na condição de filho, de neto, fez chegar até mim aquilo que também é uma particularidade do outro. Nós somos afins, e os afins acabam se buscando, acabam se atraindo. Mas que fique claro o seguinte, esse aspecto que é do espírito, isso não se transmite. E aí, nesse momento, o que nós temos é que